Olá, boa noite a todos. Espero que todos tenham passado bem a semana, que tenha sido da nossa semana passada, que a live foi na quarta-feira, até o dia de hoje, que tenha sido uma semana bem legal para vocês. E vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Vou esperar o pessoal entrando na sala. É muito bom estar com vocês. Sempre agora nas quintas-feiras. Oi, Adri, tudo bem? Quero dar boa noite a todo mundo que está entrando, a Suelen, o Jorge e Flávia. E como eu estava falando, espero que a semana de todos tenha sido maravilhosa. Quero expressar a minha boa noite a todos que estão chegando. A nossa live sempre agora, nas quintas-feiras, às 20 horas. Vocês determinaram o dia de uma forma muito construtiva. Que bom saber que a semana de todos foi bem. Que bacana receber a resposta do Nilton, dar um oizinho para a Ilma, para a Elizabeth, para a Luciene, para a Bruna, para todo mundo que está entrando. E dizer que é uma alegria imensa perceber que nós estamos construindo esse trabalho juntos, né? E que é um dia que todo mundo tira um cadinho ali do seu tempo e vem aqui ficar comigo, vem ficar com a gente para construir uma forma melhor de viver, eu acredito, né? Eu acredito muito que a gente faz isso melhor com as pessoas no nosso entorno. Hoje nós vamos falar de um tema que eu julgo assim que ele é recorrente, ele é complexo, eu diria assim que é difícil no meu consultório eu passar um dia sem que ele surja, sem que ele apareça com muita dor, com muito desgaste, com muita tristeza, que é a dor do descarte emocional. Que é aquele momento que o teu parceiro ou a tua parceira, por alguma razão qualquer, não conclui, não finaliza aquilo que começou com dignidade, não é um ghosting, como eu já falei num quadro recente na TV, mas é um sentimento talvez até pior, porque o ghosting, assim, muitas vezes acontece com pessoas que somem, né? O termo é fantasma, né? A síndrome do Gasparzinho, que a gente fala, aquela pessoa que sumiu, mas muitas vezes é uma pessoa que já está na sua vida há tempo, que vinha se relacionando com você, que vinha com um processo de construção emocional, que dava a entender que queria uma relação, e um belo dia te descarta, como se você fosse uma roupa velha, um sapato que não cabe mais, que não comporta mais a sua nova caminhada. E eu vejo isso assim como uma das piores dores. Chega a ser física. Tem pacientes meus que chegam a ter dores físicas quando são descartados dessa forma horrível. Então, eu quero dar um oizinho para todo mundo e vou esperar, claro, as perguntas de vocês. Gostaria de saber se vocês já passaram por uma dificuldade dessa de ser descartado em alguma relação. Às vezes, não só, entre aspas, numa relação afetiva, mas também numa relação, às vezes, de amizade, uma relação familiar, né? E a gente vai balizando as perguntas que vão entrando, né? Bom, uma coisa eu gostaria de colocar bem claramente para vocês hoje, que é importante a gente diferenciar como psicanalista, eu julgo que é um dos pilares para a gente estruturar o nosso tema de hoje. Uma coisa é sermos descartados. Isso é horrível, não, é bem inadmissível, eu diria até. A outra, nós sermos rejeitados, né? Não que uma coisa não esteja, por exemplo, a rejeição está dentro do descarte. O descarte não necessariamente está dentro da rejeição. Uma pessoa pode nos rejeitar ou não querer mais se relacionar conosco por vários aspectos. Nós temos aspectos conscientes, que são aquelas questões que às vezes a gente não suporta no outro, que você não gosta mais da companhia da pessoa, que você imaginou, talvez a gente também rejeite alguém, né? Nós imaginamos que a pessoa era diferente, mas a gente não quer mais. É um direito não querer, do outro não nos querer. Porém, é importante que o processo seja finalizado. O descarte, eu já vejo como muito cruel. O descarte é o não terminar. É o não me dar o direito de ser ouvido ou ouvida. É o não ouvir as razões do outro, sejam elas quais forem, para a relação findar. Ou seja, você fica num vácuo horrível, com uma sensação de uso. Eu diria que é um estupro emocional, né? Que você, de repente, se sentiu invadido por alguém, a pessoa te usou
e de uma certa forma te violentou no teu direito, na tua integridade. Por isso dói tanto, porque ela violenta a nossa autoestima, que é o nosso alicerce maior, né? O nosso amor próprio, uma invasão daquilo que nós somos. Então, vamos começar essa noite vendo as perguntinhas de vocês. Agradeço quem já está gostando aí do tema, o Leandro, a Ali, exatamente, uma roupa velha. E vamos lá para as perguntas dessa noite. A Neide diz que já viveu as duas situações, né? Rejeição e descarte. Acho que rejeição não tem quem não tenha vivido, ou não existe quem já não tenha rejeitado por algum motivo. O que acontece que, claro, que quando somos nós os rejeitados, a dor é muito maior, né? Normalmente. Porque você fica do lado frágil. E quando você rejeita, você nem sempre percebe. Então, hoje eu vou fazer meio que o advogado do diabo. Vou falar um pouquinho dos dois lados, né? Será que a gente já rejeitou, não percebeu ou não se importou? Mas e daí, quando somos nós os rejeitados, né? Até pra gente criar um vínculo de empatia, o que a gente faz? Vamos ver as situações. A Andressa coloca uma situação interessante. Olha só, gente, já passei. Viajei para o exterior para conhecer ele pessoalmente e lá ele me descartou. E ao voltar, pesadelo, me usava no Skype, etc. Fazia planos. Cheguei lá, tudo errado. Não respeitou meu investimento financeiro, nem todos os meses de conversa no Skype. Ainda me culpo porque eu fui e porque quis. Mas ele me incentivava. Foi como se eu não existisse. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Quem tem esse perfil de descarte é de um nível de egoísmo e às vezes é de um nível de perversidade tão absurdo que acontece isso que a Andressa falou. A pessoa estimula, incentiva, muitas vezes coleciona relacionamentos e sempre ela, digamos assim, exclui o outro da vida dela com culpa. É um manipulador. Então, a pessoa que não quer uma relação é uma pessoa que não curtiu, ponto. Quem descarta simplesmente já tinha inicialmente a ideia de brincar com os sentimentos daquele que foi descartado. Então, é muito importante não ficar romantizando a situação. A Andressa percebeu, com certeza sofreu a dor do descarte, e eu diria mais, a forma que o descarte acontece nos remete muito a uma forma de morte, nos remete a uma forma de luto. E o luto, como todo mundo sabe, ele tem várias fases, né? Ele tem aquela fase que é importante que vocês entendam, ele tem uma fase de negação. Quando alguém morre, a gente não quer acreditar. A gente não quer aceitar. Não, mas por que aconteceu comigo? Por que a pessoa partiu tão jovem? Né? Às vezes se apega, tem gente que continua colocando o prato do outro na mesa, continua vivendo uma dor. O amor não, ele vai se arrepender ou ela vai voltar atrás, não é assim, no fundo deve gostar de mim, só não descobriu. Quer dizer, você nega. Você começa a contar aquelas histórias. Segunda fase do luto, a raiva. Que é aquela hora que você se sente realmente usado, que é o que a Andressa colocou, a hora que cai a ficha, dá uma raiva, gente, E é importante que você coloque a raiva para fora. O paciente, quando ele chega para mim em consultório e diz assim, eu não queria sentir raiva, eu digo, que pena. Que pena que você não está se permitindo ser humano ou humana. Porque a raiva, ela também é um fator de proteção. Não estou falando para você sentir raiva atrás do outro, tomar satisfações, brigar. A raiva pode te dar o direito de você ligar para o outro, sim, e perguntar, ou mandar uma carta, ou questionar. Mas, acima de tudo, a raiva te dá o direito de você sentir a tua sensação realmente de uso. Né? E às vezes a gente tem raiva da gente também, e tem que externalizar. Porque o sentimento que a gente põe para fora, a gente não joga no corpo. Por que é tão comum você ver uma pessoa com raiva num termo de relação ficar gripada, depressiva, com insônia, mais ansiosa às vezes que já estavam na relação, ou desenvolver ansiedade? Porque ela está somatizando, ela está jogando para o corpo. Então, quando você joga para fora, é bom. Como que você faz isso? Vai gritar no parque, corra, grita, vai pro box, vai pra dança. Eu me recordo de um paciente que disse que ele entrou no curso de paraquedismo. No primeiro salto dele, ele gritava o nome da garota assim, com um ódio profundo, exorcizou e seguiu a vida. Mas claro que daí tem aquela terceira fase do luto, que é a barganha. Aquela fase que você fica, mas deve ter alguma coisa nisso que faça sentido pra minha vida, né? Você começa, às vezes, a rezar, a pedir que Deus faça justiça com o outro,
ou você começa a achar que de alguma forma você foi injustiçado porque você não aceita aquele sentimento que o outro teve em relação a você. É uma forma até um pouco infantil, muitas vezes, da gente lidar com isso, mas é uma forma de luto, né? Depois vem aquela depressão tradicional, que você às vezes passa o final de semana lá, um mês, dois, né, em casa, não quer falar com ninguém, quer ficar na sua, que é um momento importante do luto para você se reorganizar emocionalmente. Pior tipo de coisa que acontece quando você está saindo de uma relação, já se joga em outra. Aí você tem uma tendência a ter uma frustração maior e a fazer escolhas muito piores. Até vir aqui a fase do luto, que é a aceitação. Esse luto, ele vem tanto no descarte quanto na rejeição. Só que na rejeição, a gente consegue visualizar a situação, né? Estou passando por isso porque finalizou. O descarte a gente tem que cuidar muito, porque às vezes você não consegue chegar na fase do luto tão rápido quanto, porque você fica criando aquelas 1000 histórias horríveis para si próprio, de que a pessoa vai retornar e vai se arrepender, porque afinal de contas, quando alguém some, a gente tenta achar justificativas quando a gente é descartado de forma cruel. Principalmente se a gente se colocou muito na relação. A Rose está perguntando, Lígia, é ruim não gostar de injustiça? Não, ruim é a gente achar que é injustiça, que a gente merece ser injustiçado. Ruim é quando a gente começa a achar que a injustiça é algo que é do nosso país, que é do nosso mundo, que a vida é assim mesmo. Uma pessoa que se sente injustiçada, ela tem uma condição psíquica de arranjar uma força emocional e, acima de tudo, de aprender a colocar pontos finais. Eu acho que o grande problema do descarte é a vírgula, é a reticência, é a interrogação do será que a gente vai se ver ainda, a gente vai retomar? Ou a exclamação de meu Deus, era tão bom, será? A visão que eu tenho de quem nos descarta é que nós deveríamos, na verdade, depois de um processo de começar a dar conta da situação, sentir um alívio. Porque alguém que nos descarta, seja na circunstância que for, é alguém que evidentemente não merece a nossa companhia e o nosso afeto, né? Então, é uma coisa para a gente começar a pensar. Eu já vou dar algumas dicas para vocês de como a gente lidar com isso, mas vamos lá. A Gisele está dizendo o seguinte, Lígia, já passei e acabei com síndrome do pânico por tanta humilhação. Até escutar que com 44 anos sou velha, feia e gorda e me largou porque não ganho o suficiente. Bom, aí nós vamos entrar naquilo que eu falei agora há pouco, Gisele, que é a perversidade. Vamos para o segundo ponto do perfil de quem faz isso. Primeiro é o egoísmo. O segundo ponto é a insustentabilidade, né? De conseguir ter vínculos com as pessoas, a insustentabilidade emocional. A pessoa que tem esse tipo de sentimento, se é que eu posso falar assim, de querer desprezar o outro, que brinca com o sentimento dos outros, ela nada mais é que uma pessoa que não consegue ter vínculos íntimos. O porquê disso, gente, ele teria que trabalhar daí na terapia da pessoa. Se ela teve problema familiar, problemas familiares através dos quais ela não foi amada, se ela tem uma estrutura, realmente, uma psicopatia, se ela tem uma questão muito narcísica, ela só se enxerga, ela só vê a ela, tudo que ela olha, ela quer ver o reflexo dela, ela gosta de brincar com o sentimento dos outros. Pode ser as coisas mais variadas, mas o fato é que quando você vê alguém te humilhando, a gente pode pensar, assim, que essa pessoa está falando muito dela também. Né? Ela pode estar falando de todas as vulnerabilidades dela, de todas as dificuldades. Ela talvez seja uma pessoa que não consiga gostar de si própria, dela vai, desculpe o termo, vomitar em você sentimentos dela, né? Você pode pensar, mas de repente o outro era bonito, era magro, era bem sucedido, o contrário do que você está me falando, né, Gi? E ele falou tudo isso pra mim. Tá, mas o que ele é a casca. Você tá vendo a casca, você não tá vendo por dentro. Porque tem gente que é aparentemente super bem resolvido, mas intimamente sabe que é uma farsa. E daí, pra se sentir melhor com o próprio vazio, joga em cima dos outros todo esse massacre emocional que você recebeu. E que já é tão dolorido no momento que você tá finalizando uma relação, você receber essa rejeição, receber ela com todo esse pacote que você recebeu, minha querida. Óbvio que você vai desenvolver algum tipo de problema, como eu falei há pouco, uma depressão, uma insônia, como no seu caso, né?
a questão da síndrome do pânico. O que que a gente tem que fazer disso primeiro? Se blindar. Quando você vê alguém dando tantas facadas na tua alma, primeira coisa que você tem que pensar, eu preciso me afastar. Porque se alguém, por exemplo, vem em cima de você com uma faca e tenta te esfaquear, gente, vamos pensar, já que eu dei esse exemplo. O que que você faz? Você fica do lado da pessoa levando facadas? Ou você sai correndo? Para o mais longe que você possa, para ter algum tipo de atendimento, de socorro, de ajuda. E por que quando as pessoas estão levando essas facadas do parceiro ou da parceira, com palavras, com atitudes, fica ali se expondo a mais dor, a mais agressão? Então, a primeira coisa, sair dessa situação. Ir para longe, buscar um apoio, seja da família, começar a ter a sustentação emocional, afetiva em outros tipos de relação. Com amigos, com pais, com familiares, com profissionais da sua área. Criar outros tipos de vínculo. Eu diria que fazer uma seleção melhor, né, desses vínculos que você tem para você conseguir receber afeto de outras fontes. Porque você vai estar drenando essa coisa ruim que você recebeu de alguma forma. Que nem um copo com água suja que você vai jogando água limpa para dentro. Você joga tanto água limpa que uma hora a sujeira sai, né? Vamos lá ver o que mais que tem aí. Vamos ver, a Muriel. Eu tive que fazer um descarte de amizade por estar sendo um veneno para mim. Eu queria amizade, mas não tinha reciprocidade e ainda fazia mal. Bom, Muriel, vamos pensar o seguinte, existe uma coisa diferente. O descarte do qual eu estou falando hoje é quando você dá o seu melhor, você trata bem o outro, você cria um espaço físico e emocional para uma outra pessoa habitar a sua vida e ela te descartou, sem qualquer respeito. O que você está me falando é de uma situação de uma pessoa, né, que estava sendo ruim para você. É uma outra coisa. Aí a gente poderia até fazer um outro tema que se chamam as relações tóxicas. Aí é diferente de descarte. Você está num aspecto de autoproteção, como eu falei há pouco. Você se distancia. Uma dica. Mesmo sendo amigo, às vezes é importante a gente falar, olha, eu vou me afastar de você porque você não está me fazendo bem. Eu sei que não é fácil falar isso. Talvez a pessoa não entenda na hora que você está falando. Mas a longo prazo, quem sabe ela venha perceber que um se afasta, o outro se afasta, e amanhã depois ela tem uma condição de buscar ajuda para ela, inclusive. E você vai poder ter, assim, a dignidade de se sentir bem por ter colocado um ponto final numa amizade de um jeito honesto. Não necessariamente agradável. Mas ser bonzinho é diferente de ser justo, né, gente? E a gente tem que entender que ser justo é uma coisa que faz bem. A gente às vezes só falar o que o outro quer ouvir não ajuda, atrapalha, não dá a chance do amigo, por exemplo, buscar uma terapia e mudar de atitude. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A Valéria está falando, transforme a raiva em alguma coisa produtiva como praticar esporte. Exatamente, Valéria. Como eu disse, você vai para um boxe, você vai para um parque, você vai para uma dança, porque você tem que drenar essa energia, essa taquicardia, essa sudorese, essa raiva, essa emoção que está aprisionada dentro de você. Quando você pratica o esporte, realmente você sai, né, daquele mundo de clausura emocional e vai para o teu físico. E o corpo, quando ele está bem, gente, eu digo assim, um corpo forte, né, ele obedece à sua mente. Um corpo fraco, não. O corpo forte, ele é capaz de entender um comando seu, de erguer um peso, de ir um pouquinho além, de fazer exercício com mais velocidade, um dia que você quer descartar um pouco mais de energia por alguma razão, um estresse. O corpo fraco, ele fica débil, ele fica frágil, ele não consegue reagir. Então, quando a mente não está legal, o esporte, sim, ele pode ser uma ferramenta importante. A Aline está dizendo, Lídia, converso com o rapaz por WhatsApp quer me ver, me elogia e incentiva. Pessoalmente, procura me ignorar na frente das pessoas e chamar a atenção e me fazer ciúmes. Me sinto horrível com essas atitudes. Isso seria rejeição? Sim, isso é rejeição, né? Você, pelo que você está falando, vocês estão num processo de construir, se é que eu posso dizer assim, você pelo menos tá, de querer construir alguma coisa com ele, né, Aline? E ele tá brincando com você. A pergunta que não quer calar, por que que você está nessa? Então, gente, há que se pensar que quando alguém nos procura, brinca com os nossos sentimentos, será que é porque a pessoa, além de ser
perversa, ela também não está percebendo alguma coisa que a gente não percebe em nós mesmos, que é a nossa própria fragilidade, a nossa própria vontade que a história dê certo de qualquer jeito, garganta baixa, a gente quer encaixar quadrado em círculo de qualquer forma. Então, é claro que o outro percebe que você está se sujeitando à perversidade dele. Isso, às vezes, é um prazer. Mas a pessoa tem prazer nisso. Não é nem estar na sua companhia e ver que, mesmo te massacrando, você está ali do lado. E se você acha, Aline, minha querida, que você vai construir alguma coisa saudável, começando por esse jeito tão torto, eu sinto lhe informar que não. Se você quer construir alguma coisa saudável, seja com ele ou quem quer ser, você vai ter que, em primeiro plano, ocupar o teu espaço. Então, por você. Não aquele espacinho pequenininho, né? Aquele sufoco que o outro está te dando ali de rejeição. E por que você está se permitindo rejeitar? Que mecanismo que é esse? Como que você aprendeu a ser amada? Será que é só na questão do homem e da mulher, do vínculo amoroso? Ou será que você também, muitas vezes, se relaciona com as pessoas através da rejeição? Na amizade, no trabalho, na sua vida social, familiar. Uma coisa que você vai ter que perceber, analisar, põe lá no papel, veja que situações de rejeição que você se coloca, outras além dessa. Se ele brinca com ciúme, será que você está entrando num jogo? Né? E que prazer é esse seu de estar se ligando a uma pessoa que não te valoriza? Né? Eu sempre digo que existe um doente, mas também existe alguém que sustenta a doença. Cuidado para você não entrar nesse jogo aí, ser aquela pessoa que vai sustentando a doença do outro. Obrigada, Doug. Tema bacana, né? Isso aí, viu, Adri? Vírgula, reticência, é o que eu vou falando. O Felipe diz, nem precisei fazer a minha pergunta, você já eliminou minhas dúvidas. Passei por descarte, é horrível. Obrigada por suas palavras, te acompanho sempre. Obrigada, Luiz, por você colocar aqui a tua opinião, que para mim é tão importante, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que as mulheres são mais vulneráveis ao descarte, mas não. Eu atendo muitos pacientes, homens, que passam, infelizmente também, assim como as mulheres, por esse tipo de situação, e eu digo que independe de gênero, né? É uma questão humana a gente se sentir mal com essa situação. O Leandro está dizendo que é até difícil a princípio, porque, gente, inicialmente não acredita naquilo que o outro fez. Exatamente o que eu falei das fases do luto, é a negação, a primeira delas. Mas quando fica com isso de, fui chutado, como um gênio de personagem de novela das 9, se esquece de ver sua própria companhia. Exatamente, né? Então a gente... E eu até gostaria de dizer para se tem alguém que está passando por isso agora, que não se sinta na obrigação de ter que ficar bem de uma hora para outra. Como eu coloquei, por que eu coloquei as fases do luto? Porque luto, gente, é morte. Pode ser uma morte física ou pode ser uma morte simbólica, que é o que a gente está falando hoje do descarte. Né? Então você não morreu ninguém fisicamente, você não foi num velório, não houve enterro, mas o teu sentimento é esse. Né? Porque morreram sonhos de alguma forma, expectativa de alguma vida diferente, de um futuro que você estava construindo para você e para o outro, não é mesmo? E acima de tudo, quando alguém parte, também leva um pouquinho da gente. E o que ele leva da gente? Além de rebaixar nossa autoestima, leva a nossa vontade de construir uma nova vida. Porque você passa pelo processo de luta, você fica, eu diria assim, desmotivado. Esses dias eu coloquei um texto aqui, até vocês comentaram bastante, no qual eu falei sobre a preguiça, às vezes, que a pessoa desenvolve depois de um término de relação, de começar tudo de novo. Vai que eu começo tudo de novo e não dá certo. Desculpe. Mas o que acontece? É assim mesmo. Né? A vida é uma sucessão de quedas, de levantadas, de acertos, de erros, e isso não quer dizer que a gente seja ruim, que a gente não seja legal, né? A gente não pode, eu acho que a gente tem que separar uma coisa é a rejeição, outra coisa é o rejeitado. Porque o outro nos rejeitou é uma questão dele. Acreditar que meremos ser rejeitados é uma questão nossa, né? Então, a gente tem que começar a dividir isso, o que é meu e o que é do outro. Esse é o primeiro grande passo. No passo para superar o descarte,
eu vou falar para vocês, tem que colocar um ponto final. Se o outro não colocou, se o outro sumiu, se não, você ficou naquele vácuo horrível, seja você a colocar o ponto final. Se você achar que você precisa esvaziar, escreva, coloca no papel tudo o que você gostaria de fazer. E depois pega esse papel, vai no cantinho lá e faça sua queima simbólica, né? Faça uma cremação do cadáver emocional, daquilo que não foi vivido. Faça a sua simbologia de término, porque, acredite, gente, parece bobagem, mas ajuda. Né? Por que que a gente tem os rituais? Porque os rituais na nossa vida são importantes. Eles não são bobos. Infelizmente, a nossa sociedade está esquecendo dos rituais, né? E aí, com isso, a gente às vezes não vive certas etapas da vida, não percebe a importância das transições, das etapas da vida. Um batizado, para quem acredita em batizado, uma crisma, um bar mitzvah, né? De repente, às vezes a menina tá lá, quer fazer aquela festa de 15 anos, noivado, casamento. As pessoas estão esquecendo esses rituais, comemorar, celebrar as conquistas, todo mundo vai meio no piloto automático. Infelizmente, porque é importante que a gente faça essas transições para o nosso psiquismo absorver. E o luto é uma dessas transições. Quando você, infelizmente, tem que ir até o cemitério enterrar alguém, é para você concluir um processo, por mais doloroso que seja. A gente tem que fazer isso também na parte emocional. Mesmo que o outro não tenha sido participativo no processo. Isso é por você, é por mim, é por quem fica, para poder seguir em frente, não ficar para sempre e seguir. A Rosana está falando, boa noite, já passei por isso, e é bem o que você falou, a dor é tanta que parece física. Eu falava que doer por dentro, só quem passa sabe, sem dúvida, Rosana. E as perguntas que fazemos para nós mesmos é sem fim, né? A gente quer achar os motivos para justificar o acontecido, nem que for para nos culpar, exatamente. Parecia que todos os dias eram escuros para mim, sem sol e sem vida. Exatamente. Aí essa é aquela fase que eu coloquei para vocês, a quarta fase do luto, que é a depressão. Que é aquela fase que se perde colorido, né? É aquela fase que você transita por trevas e que você, que é o pior, que você falou muito bem, que você sente que você mereceu de alguma forma por aquilo. Que você fica buscando, puxa, o que eu fiz de errado? Será que foi uma coisa que eu falei? Será que foi uma atitude precipitada que eu tomei? Será que eu demonstrei que eu estava muito empolgado com a relação e a outra pessoa não correspondia e eu acelerei demais, né? O fato é que quem quer achar um motivo para partir e deixar a mochila, né, da responsabilidade para o outro, para ele carregar as pedras dos dois, vai achar uma forma. Ou vai fazer como a gente viu agora há pouco, agredir a parceira, dizendo que ela não tinha emprego, que ela era uma pessoa já mais velha, que não estava com o corpo legal. Ou dizer, não é para tanto, né? Eu não sinalizei que o compromisso era tão importante. Por isso que eu digo, na dúvida, pergunte, sem jogos. Você tem esse direito. Eu falo sempre que eu comento coisas de relacionamento, eu digo para vocês têm o direito de saber qual é a sua expectativa, pensar em você mesmo e perguntar para o outro qual é a expectativa dele. Se a pessoa não consegue suportar uma pergunta tão básica dessa, ela não vai suportar relacionamento algum, gente. É nenhum. Né? A Patrícia Gonçalves está falando, sou diagnosticada como bipolar, mas me sinto bem mais traços borderline em mim do que bipolar. Exaustivo. Obrigada por tudo, Lígia. Eu que agradeço, querida. A gente até pode falar em algum momento aqui, fazer alguma live, né, sobre a bipolaridade, sobre o border. Mas o mais importante do que diagnóstico, eu penso que é a gente ir atrás da nossa essência. Se você é bipolar, ou se você é uma border que vive no limite, que você se coloca nas situações de corpo e alma, que parece que a pele está em carne viva, né? Porque o border, ele vive os sentimentos de uma forma muito intensa. E aí ele fica procurando no outro essa intensidade e não acha, e daí ele se torna ainda mais, às vezes, assim, ele gruda mais no outro para tentar trazer até para o físico dele um pouco da parte concreta da relação. Mais importante até do que você buscar o seu diagnóstico é buscar o que te leva a isso. O que desencadeia, qual que é o gatilho. Porque, acredite, pessoas queridas do meu coração, somos pessoas diferentes em relações diferentes.
né? Se a gente se aprender com os relacionamentos anteriores, a gente vai se modificando, vai amadurecendo e vai superando fases que inicialmente em outras relações eram horríveis e depois você já nem dá tanta importância. Agora, se às vezes você ficar fechado no diagnóstico, você não sai daquele ciclo. Você, eu sou diagnosticado com tal coisa. Então, aos meus pacientes, eu gosto muito de abrir esse leque de opções. Você recebeu esse diagnóstico, mas você quer ficar preso a ele? Ou você quer seguir, quer descobrir, quer transpor, né, essa sintomatologia, mudar, de repente, a forma de se relacionar com a vida, buscar motivações diferentes, ressignificar essa história. Então, eu falei para vocês, a primeira dica que a gente tem que colocar um ponto final, entender que vai ter um luto, né? São as duas coisas que a gente tem que entender. O ponto final vem junto com o luto. Uma segunda dica, superar, né, esse embolado aí que a gente faz entre rejeição e rejeitado. Penso que é muito importante a gente entender que o outro tem o direito de não gostar mais da gente, que é a gente absorver a rejeição como algo natural, um direito da pessoa, porque existe também o lado perverso da gente. Por que a pessoa me rejeitou? Você tem que dar direito aos outros não gostarem de você, né? A gente sempre fala, se até Jesus Cristo não agradou todo mundo, é um chavão, mas é real. Quem somos nós? Então, dá esse espaço para o outro se permitir, de repente, não gostar da gente. Faz parte. A gente também não gosta de todo mundo. Um outro viés importante é encarar a tristeza. Não fugir da tristeza. Isso que vocês estão colocando aqui, tem momentos que dói demais. Para vocês terem ideia, esses dias eu recebi uma pessoa no consultório que ele estava achando que estava com problema cardíaco. Né? Diz, ninguém morre de amor. Não morre de amor, mas cria sintomas muito tristes de dor emocional vindo para dor física. E às vezes você fala para o outro, não é para tanto, porque quem não está vivendo aquilo acha que é bobagem. Então, cuidado com quem você desabafa seus problemas, né? Porque tem gente que não respeita a tua dor. Que vai dizer, todo mundo passa por isso. Tá, mas não interessa se todo mundo passa por isso. O que interessa da sua dor é que você está vivendo, talvez muitas vezes aquilo pela primeira vez, ou mesmo já tendo passado outras situações como essa, muito parecidas, ou você ainda não se instrumentalizou, não conseguiu acionar os seus recursos emocionais para passar pela dor de forma diferente. Por isso que às vezes as histórias se repetem. Por isso que eu digo, encare a tristeza, olhe para ela de frente. Tristeza é ruim de sentir? Nossa, com certeza. Eu não sou exceção de nada para ninguém. Eu digo, olha, tristeza é uma coisa ruim para qualquer um. Mas olhar olho no olho da tristeza, entender que não somos melhores do que ninguém e que ela faz parte da vida de todo mundo, inclusive da nossa, resgatar a nossa humildade de compreender que a gente vai ter um dia ruim, a gente vai ter 2, vai ter 3, mas que não é que vai simplesmente passar, mas que a gente vai olhar para aquela tristeza de um jeito, eu não quero mais ficar sendo absorvido, tragado, eu não quero mais me afogar nessa tristeza. Tem uma hora que você tem que decidir isso, que você tem que sair naquela lagoa de depressão que você se enfiou, colocar a cabeça para fora e respirar, né? Que você talvez não saia sorrindo, mas que você saia daquele buraco que você se enfiou por alguma razão. Então, cuidado com quem você desabafa para não se afundar mais, né? A gente tem que seguir a nossa própria vida. A gente não nasceu grudado com uma pessoa que descartou ou nos rejeitou, né? Vamos lá. O João Carlos está dizendo, já fui rejeitado por minha namorada, mas não desisti dela e somos muito felizes hoje. Ela me rejeitou porque seus relacionamentos anteriores foram muito frustrantes. É o que exatamente, João, que a gente falou no começo, mas provavelmente você teve algum tipo de indicativo que ela não estava simplesmente rejeitando, mas que talvez ela tivesse com vontade, né, de ir adiante, mas você sentisse que ela não estava confiante. E a gente percebe alguns sinais, né? A pessoa que nos rejeita, que nos descarta, ela não tem nenhum tipo de, ela não mantém nenhum tipo de vínculo normalmente de interesse por nós, de carinho. Ela simplesmente pega e joga fora, né? Alguém que às vezes quer manter uma relação com você e não sabe muito bem como, ela continua tendo interesse pelo teu bem-estar, ela continua tendo algum tipo de preocupação, né? E ela vai ter alguma forma
que talvez não seja a forma ideal, mas de dizer as coisas para você, vou me afastar. Então, você deve ter tido algum tipo de sinal aí. A Adriana tá falando que tem muitos de homens Don Juan que adoram esses jogos, e tem muita mulher que também gosta de jogar esse jogo desse mesmo jeito, percebendo a fragilidade do outro e manipulando. Exato. E são pessoas que, infelizmente, pela baixíssima autoestima, aparentemente são pessoas muito seguras, muito senhoras de si, que estão ali seduzindo, né? Que sabem como fazer as coisas. Você fica até um pouco deslumbrado, por mais vezes que você tenha sido descartado, você olha para aquela pessoa, nossa, mas ela realmente merece alguém melhor do que eu. Olha como ela se relaciona, todo mundo quer namorar com ele, todo mundo quer namorar com ela. São aparentemente pessoas muito populares, muito benquistas no seu meio, mas que quando você vai vendo, brincam tanto com os outros, por qual razão? Se você é uma pessoa feliz com você mesmo, feliz com você mesma, por que você vai querer ver infelicidade nos outros? Pessoas que são realmente felizes querem ver outros seres humanos felizes. Então, se você, como na semana passada nós falamos sobre os invejosos, lembra? Que não podem ver a felicidade do outro, tem que ter bastante cuidado. Será que o parceiro ou a parceira não, aí aparentemente estão se aproximando de você? Porque talvez você também, vendo às vezes uma ideia, não só de fraqueza, mas que sabe você também vendo uma ideia de força, e o outro vem feito um vampiro emocional, tentar se apropriar da tua felicidade, do teu bem-estar, para se autoafirmar em cima dos teus sentimentos? Que pessoa é essa, gente? Então, são perguntas que nós temos que começar a nos fazer quando a gente está envolvido com pessoas vampirescas ou com esses Dom Juans, como a Adri falou tão bem. Né? Vamos lá. A Rosângela está dizendo, Lígia, como posso reagir a uma dor de separação? Ele me abandonou, ele foi irredutível em não voltar e, sinceramente, não vale a pena. Ele não somou comigo, porém estou sofrendo tanto porque eu ainda o amo. Sinto saudades, meu lado emocional querer ele de volta, mas ele não voltará. Me ajude com o que eu posso suportar, lidar com essa dor terrível. Eu gosto de pensar da seguinte forma: aquilo que nos adoece não é amor. Aquilo que nos massacra não é amor. Aquilo que nos faz mal não é amor. E aquilo que a gente vê que arranca de nós a esperança, que eu vejo que é o sentimento mais importante que qualquer ser humano possa ter, porque quando você perde a esperança, você se desliga da vida, que é o que o suicida faz. Quando você perde a esperança que alguém te rouba isso, te massacra isso não pode ser amor. Eu não sei, Rosângela, por quais circunstâncias vocês romperam, mas essas coisas que eu estou falando hoje aqui, de colocar o ponto final, de você exercitar a tua autoestima, de você praticar um esporte, né, de você vai ter que se enfrentar essa dor e tentar sair desse buraco, de você resgatar esse espaço teu de vida, ter novos projetos, são formas de você lidar com isso. Agora, você está bem na fase da dor, né? Então, olhe para ela, não fuja. Olhe por que essa pessoa está te falando isso e faça lá a tua listinha, volta a falar o que ela trouxe de bom e o que ela levou de você. O que ela trouxe de bom, reforce. É uma pessoa que te ensinou, de repente, a fazer esporte, é uma pessoa que te ensinou a ser melhor com as suas finanças, é uma pessoa que trazia uma alegria, de repente, para os finais de semana como parceria. Mantenha com seus amigos um vínculo positivo de final de semana para você continuar tendo parcerias outras e saudáveis. Continue cuidando da forma da sua, que ele trouxe de ganhar seu dinheiro, de preservar do seu esporte, mas veja o que ele levou para você resgatar. Se você sente que a sua vida hoje está sem motivação, de sonhos que acabaram junto com a relação, é importante você criar um novo projeto de vida. Vamos imaginar, Rosângela, que ele tenha morrido mesmo, fisicamente. Se tivesse, hoje morreu, você não iria ter que lidar com essa dor? O divórcio é exatamente isso, uma morte, como eu coloquei há pouco, simbólica, que você vai ter suas fases. Principal projeto de vida, o seu.
O que ficou de você, que você gosta, o que você gostaria de mudar em você e quais são seus novos projetos de vida. São 3 pontos através dos quais você vai poder reestruturar o 4º ponto, que são os 4 pilares da autoestima aí, né? Você saber quem você é, saber o que você quer para você, saber o que você quer no seu futuro e como chegar até eles, né? Eu digo assim, existem 2 dias muito importantes na nossa vida. O primeiro é o dia que a gente nasceu. O segundo é quando a gente descobre o porquê a gente está aqui no mundo, né? Então, muitas vezes a relação, ela leva um pouquinho desse porquê. Você tem que resgatar e entender o porquê você está aqui, porque você continua aqui e qual é o teu processo de usar até essa dor, quem sabe, para se tornar mais forte, ajudar o teu próprio circuito de amigos, né, que possam também ter outros problemas para enfrentarem, a serem mais fortes a partir do teu processo de caminhada. Vamos lá. Bom, gente, já são quase 15 para as 9, a gente está quase finalizando. Vamos ver o que a Franciele comenta. Eu convivi 13 anos com meu ex-esposo, recém consegui me separar e ser da mesma casa onde morávamos junto com os pais dele. Eu era codependente dele, pois tem problemas com vícios. Ele vive atrás de mim e não aceita de forma alguma a separação. Se faz de vítima e me coloca como uma pessoa ruim. Interessantíssima a sua colocação, Fran, porque a gente pagar o preço de ser aquele que sai da relação também não é fácil. E vocês podem ver que interessante que acontece, que parece que quando um casal se separa, se a gente gosta muito de uma das partes, e da parte que a gente tem amizade, é justamente a parte que foi rejeitada, a gente toma as dores. Muitas vezes são dores realmente que amigos tomariam, às vezes houve uma traição, ou a pessoa não valorizava nosso amigo, a nossa amiga, a gente fica dolorido por eles, mas no fundo a gente não tem nada com isso, né? É uma questão deles, se alguém não quis, né? O que a gente pode fazer? Agora, e quando somos nós que queremos ser da relação, a gente tem que lidar também com o peso das nossas escolhas. E um desses pesos é passar por isso que você falou. A gente às vezes passa por ser ruim. Ai, mas a relação era tão boa, por que rompeu? Boa para quem? Boa para o vizinho? Boa para o amigo? Boa para a mãe e para o pai, que gostavam de ver você naquela situação de estar com alguém, porque se sentem confortáveis? Boa para os pais dele, que tinham, de repente, um terceiro apoio? Não sei. Se para você tivesse bom, você não teria saído. Permita-se fazer escolhas, permita-se quebrar um vínculo que não te fez bem. Como você mesmo coloca, né? 13 anos. De repente você não conseguiu nem ter teu espaço físico de morar você e o seu parceiro apenas, né? Então tudo isso denota um pouquinho de falta de construção emocional entre vocês dois. Firme no passo, tá, Fran? Não é fácil, mas é melhor você passar por ruinzinho agora que passar a vida inteira se sentindo mal dentro de um relacionamento, porque os outros esperam isso de você. É, no mínimo, horrível, né? Muito obrigada pelo carinho de todos, pelos chamiguinhos, né? E vamos finalizar, vamos ver. O que tem de perguntas aqui? Gente, tem tanta pergunta, deixa eu ver aqui o que tem aqui depois. A Valéria está falando que passou por esse luto sentimental e antigamente tratava isso com desdém, mas hoje vejo que não é besteira e devemos superar esse ciclo do luto colocando um ponto final. Exatamente, gente. Então, ponto final, né? A gente às vezes fica esperando do outro o fim, o fechamento do ciclo, a palavra que nunca virá. Mas eu vou hoje concluir a nossa live aqui falando, né, mais do que essas dicas, essas questões, com o texto que eu escrevi para vocês. Semana passada eu imprimi ele, e quem não leu, eu gostaria que me ouvisse hoje, tá? Para levar aqui, ó, aqui dentro, a sua força por amar, a sua coragem de se expor a uma relação afetiva, mesmo que ela não tenha dado certo, com um ponto de alegria, como um ponto de que bacana que aconteceu essa relação. Não deu certo? O não dar certo é muito relativizado a certas horas. Existem momentos que a gente tem que passar por alguns momentos de dor, de dificuldade para a gente se conhecer, para a gente entender como superar fases da vida e para mudar posturas. Então, o texto que eu escrevi para vocês foi o seguinte: você já sentiu vergonha ao sentir amor por alguém ou por ter se declarado?
Que pena! Você é uma pessoa nobre, linda e competente emocionalmente, capaz de sentir e de transbordar afeto. Ponto. Se isso não foi valorizado por aquele que recebeu, paciência. Esse não é um problema seu. A sua escolha consistia em assumir e compartilhar a sua emoção, correr o risco do sim ou do não. Ninguém é obrigado a nos amar, mas todos temos a obrigação de respeitar os sentimentos alheios, sermos generosos e gratos por aquilo que recebemos e gentis para acolhermos ou ao expressarmos a falta de reciprocidade. Seja como for, saiba que nem todos têm a capacidade e a coragem de viver aquilo que sentem. É melhor morrer por amor por uns tempos do que viver morto pela dúvida, pela falta de autoconfiança, pelo quem sabe. O amor é encantado por aqueles que nele acreditam. Ele costuma dar a estes novas e incríveis oportunidades de felicidade. Azar daqueles que não sabem e não vivem isso. Então, eu gostaria de dizer do fundo do meu coração para você que está aí com essa dor profunda, seja pela questão do descarte, seja pela questão da rejeição, que você viveu um sentimento, que você foi capaz de se entregar, que você foi capaz de abrir uma porta que nem todo mundo tem coragem, que é a do seu coração. Que isso não é um defeito, que isso não deveria ser visto como demérito e que, infelizmente, muitos não vão saber entrar por essa porta, sentar no sofá da sua sala, pegar na sua mão e te olhar nos olhos com respeito, seja para começar, para vivenciar ou para finalizar uma relação. Mas isso não quer dizer que a sua casa, aquela que você abriu a porta, não tenha valor. A próxima relação que você venha tentar estabelecer com alguém, cuidado para quem você abre a porta. Dá uma espiadinha, olha pelo olho mágico, faz a pessoa merecer essa entrada na sua casa emocional. Seja mais seletivo, mais seletiva. Mas acima de tudo, meus queridos, sejam amorosos com vocês. Limpem a casa emocional de vocês. Das coisas negativas, dos entulhos emocionais, das coisas que vocês às vezes ficam estimulando aqui. A culpa foi minha, eu mereci, eu devia ter feito diferente. Você fez o que você pôde, com os recursos que você tem, na relação que chegou para você. Se essa não deu certo, paciência, né? O que a gente vai fazer? Bola para frente, né? Porque a gente está aí vivo, tentando construir relações saudáveis. Se você está vivendo esse sofrimento, ele não foi em vão. Tenha certeza que outras relações, não estou falando no plural de homens e mulheres, outras relações de amizade, familiares, afetivas, poderão chegar à sua porta. E você vai saber, dessa vez, para quem você vai abrir a sua porta. Tá bom? Eu desejo do fundo do coração ter ajudado um pouquinho vocês nessa noite. E que o jardim, a porta e a janela de vocês sejam bem cuidadinhas para quem for entrar aí de novo. Ou novamente, né? Porque às vezes as pessoas mudam e a gente resgata afetos, como a gente viu aqui essa noite. Um beijo enorme e até quinta-feira que vem, às 20 horas. Obrigada pela sua companhia e até lá.